Bem, estão me ouvindo bem aí no fundo? Minha voz está bonita? Então o microfone faz milagre. Irmãos, um privilégio muito grande para mim, é uma alegria. O pastor me fez o convite na semana passada e eu gosto muito, irmãos. Eu confesso que meu coração se enche de alegria. É um privilégio que eu tenho de poder compartilhar com os irmãos um pedaço da palavra do Senhor. Teve um missionário aqui semana passada e ele falou sobre algumas dificuldades que eles enfrentam em alguns países que são perseguidos, e a gente pode fazer isso de porta aberta. Então eu louvo muito a Deus por essa oportunidade. Eu faço isso com muita alegria, mas eu também faço isso com muita reverência, com muito tremor, com muito temor diante de Deus e da igreja, porque a gente sabe que nós servimos a um Deus santo, e a gente precisa fazer as coisas com reverência, com paixão, com amor, e assim eu faço. Confesso para os irmãos que não é fácil, é uma semana de muita ansiedade. Quem já esteve aqui em cima sabe, dá uma dor de barriga lascada, mas Deus dá graça. Amém? Amém. Abram suas Bíblias comigo, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, ou melhor dizendo, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, no capítulo 7. Lucas é o terceiro livro aí do Novo Testamento. A gente vai estar lendo dos versículos 36 ao 50. Lucas capítulo 7, dos versículos 36 ao 50. Todo mundo achou? Amém? Olha aqui para mim rapidinho, a gente vai ler daqui a pouco. Irmãos, na Bíblia, principalmente nos Evangelhos, quando vai falar sobre o que Jesus fez quando ele passou aqui na Terra, a gente consegue perceber uma grande inversão de valores, quando a gente fala da sabedoria divina, da sabedoria de Deus e da sabedoria humana. Hoje em dia a gente vive numa geração que nós temos muita informação, é muita gente falando sobre muitas coisas. Então, por exemplo, se você abrir a sua rede social, o YouTube, qualquer coisa, vai ter gente falando sobre criação de filhos, sobre família, sobre trabalho, mas normalmente, quase 100% dos casos, essas coisas elas nunca se conciliam com a Bíblia. A sabedoria humana, ela sempre está muito ao contrário do que a Bíblia fala. Então a gente começa a perceber essa inversão de valores quando Jesus começou a fazer o seu ministério aqui na Terra. E a gente começa a ver que quem ganha perde, que quem chora é feliz, que os últimos serão os primeiros, que o pobre é rico, que aquele que perde a vida é aquele que ganha. Então a gente começa a ver algumas diferenças naquilo que Cristo ensinou e naquilo que o mundo ensinou. E nessa passagem é exatamente isso que vai acontecer também. Vai ter uma inversão de valores aqui. A gente vai ver como uma prostituta amou a Jesus de todo o seu coração, e como um fariseu, um religioso, alguém que cumpria os ritos religiosos da época, ele tinha um coração endurecido, como ele não amava a Cristo. Acompanha comigo, por favor. Lucas capítulo 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. E ele disse: diga, mestre. Aí Jesus conta uma parábola. 2 homens devia a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama.
Então Jesus disse a ela: os seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé te salvou, vá em paz. Irmãos, feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Pai bondoso, Pai de amor, eu me coloco aqui, Pai, diante do Senhor, diante da sua igreja, ciente dos meus erros, das minhas falhas, ciente de que não há nenhum mérito em mim, não há nada de bom em mim que possa edificar a vida dos meus irmãos, ó Pai. Mas nós aqui como igreja confessamos que nós cremos na sua santa palavra. Nós cremos que esse texto foi inspirado pelo Senhor. Isso daqui é a sua própria boca falando aos nossos corações, Pai. Então a gente te pede que o seu Santo Espírito esteja usando a minha vida para falar com as pessoas aqui, Pai. Que o Senhor fale com eles aquilo que o Senhor já falou diretamente ao meu coração. Que o Senhor nos dê graça de sermos ouvintes e praticantes de tudo aquilo que a gente vai aprender hoje. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o pastor colocou aqui no prelúdio sobre o sublime amor. Ele leu a passagem de João 3,16, sempre falando do amor de Deus para conosco. Paulo vai falar em Romanos também que Deus prova o seu muito amor para conosco pelo fato de que quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Então, não existem dúvidas, irmãos. Deus nos ama, Cristo nos ama. E a maior prova disso foi a cruz, é o que Paulo fala. Deus provou o seu amor, não com palavras. Deus não olhou do céu e falou: te amo. Deus fez o contrário. Ele encarnou, o próprio Filho veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, suportou a ira de Deus para que nós pudéssemos ser filhos. Essa foi a forma que Deus provou o seu amor para conosco. Mas agora eu quero convidar os irmãos a inverter a lógica. Todo mundo tem certeza que Deus nos ama? Amém? Amém. Agora eu quero inverter. Você ama a Deus? Você ama a Cristo de verdade? Que Deus nos ama e provou o seu amor, a gente sabe. Mas e agora o contrário? Nós os seres humanos, a gente gosta de medir as coisas. A gente gosta de comparar, de falar o que é maior, o que é menor. Esses tempos para trás o Messi ganhou a Copa, passou um pouquinho, o Pelé morreu. Quem gosta de futebol e acompanha, viu que todos os esportes começaram a fazer comparação. Quem é maior, o Pelé, o Messi? A gente gosta dessas coisas, a gente gosta de medir, de saber tamanho, profundidade, peso. Teve uma vez, o Matheus morava umas 2 ruas para cá, e ele vinha para a igreja de pé. A gente era adolescente. Eu morava a uns 5 minutos daqui de bicicleta, e eu vinha para a igreja de bicicleta. Eu e o Matheus entramos numa discussão ferrenha para saber quem chegava na igreja primeiro, se era ele a pé ou eu de bicicleta. Até hoje a gente nunca não sabe. Mas a gente gosta dessas coisas, a gente gosta de medir. Provavelmente quando você vai numa farmácia, a primeira coisa que você faz é o quê? É ir na balança, para se pesar. A gente tem essa mania de querer ver o tamanho, a profundidade, o peso. Eu queria convidar os irmãos a refletir, se Deus tivesse um instrumento, uma régua, uma trena, uma balança, para medir o nosso amor por Ele, como é que será que nós estaríamos diante de Deus? Será que o nosso amor ia pesar? Será que o nosso amor é grande? E a gente vai analisar nesse texto sobre 2 pessoas. Tem 3 personagens no texto: Jesus, um fariseu e uma mulher. E a gente vai ver como que a gente pode medir o nosso amor. E a primeira coisa que eu queria convidar os irmãos a se atentar no texto, para a gente aprender a medir o nosso amor, é nos versículos 36 a 38. Lê comigo de novo aí. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Irmãos, para a gente medir o nosso amor por Deus, por Cristo, a primeira coisa que eu queria falar para os irmãos é que respeito e admiração não é amor. Sabe, você admirar, você respeitar alguém, você respeitar uma pessoa, não significa que você ama ela. O começo dessa história é muito simples. A Bíblia fala que um fariseu, mais para frente no texto a gente vai descobrir que ele chama Simão, ele convida Jesus para jantar na casa dele. Naquela época, irmãos, quando um rabino, quando um mestre estava ensinando, sempre tinha um punhado ou uma multidão assistindo e ouvindo os ensinamentos.
E era costume, quando você chamava uma pessoa para jantar na sua casa, que todos os seus discípulos e toda aquela plateia fosse também. É por isso que você vê muitas das vezes um jantar, parece uma cena de teatro, é um monte de gente assistindo, mas era normal. Então esse fariseu chamou Jesus para jantar na casa dele, os discípulos foram juntos, e as portas, as janelas ficavam abertas para que as pessoas pudessem ouvir o que aquele mestre, o que aquele rabino estava ensinando. E esse fariseu chama Jesus para jantar na casa dele. E esse negócio de chamar para jantar, para sentar na sua mesa, para o judeu era algo muito sério. Eu acredito que você não coloca qualquer pessoa dentro da sua casa para jantar, para almoçar. O judeu leva isso muito mais a sério. Você sentar com uma pessoa, você chamá-la para jantar, você oferecer um banquete para ela, é um sinal de respeito, é um sinal de admiração. É um convite de você falar, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero ter um pouco mais de intimidade com o Senhor. E a gente vê que o fariseu faz isso. Ele demonstra muito respeito pela pessoa de Jesus. No versículo 40, ele chama Jesus de mestre. Ele reconhece que Jesus é um mestre, que Jesus ensina, que Jesus fala coisas que ninguém fala, que Jesus exerce uma autoridade. Ele tem um respeito, ele tem uma admiração muito grande por Jesus. No entanto, toda essa educação, todo esse respeito que o fariseu tem, esconde o real motivo do seu coração. A educação dele esconde a hipocrisia e o seu respeito por Jesus esconde a sua incredulidade. Ainda nos dias de hoje, eu estava preparando esse sermão e, irmãos, o mundo respeita muito a pessoa de Jesus. Eu estava vendo algumas entrevistas, algumas coisas, e eu descobri que uma vez Gandhi, para quem não sabe, Gandhi é um grande nome do hinduísmo lá na Índia, que fundou uma outra religião. Gandhi, uma certa vez, ele falou o seguinte: eu amo Jesus, mas eu odeio o cristianismo que ele instaurou. Se você é um pouco mais novo e tem muito acesso à rede social, você vai ver também que esses tempos para trás viralizou um vídeo de uma atriz da Globo, a Bruna Marquezine. E ela fala, nossa, eu amo Jesus, Jesus é um cara legal, nossa, Jesus é tudo para mim. O que estraga é os fãs, é a igreja. O mundo, irmãos, eles têm um respeito e uma admiração muito grande por Cristo, mas eles não amam ao Senhor. E o caso de Simão, o caso desse fariseu, era essa a situação dele. Ele respeitava a pessoa de Jesus, ele admirava a pessoa de Jesus, mas ele não amava Cristo. Ele convida Jesus para comer na sua mesa, ele chama Jesus de mestre, mas no seu coração, Jesus não é o Deus dele. Ele não reconhece que Cristo tem autoridade sobre a vida dele, que Cristo tem autoridade sobre o céu, sobre o inferno, sobre a vida, sobre a morte. Ele respeita Jesus, mas ele não ama. Eu já quero começar a fazer algumas aplicações para as nossas vidas, e isso serve para mim também. Talvez a gente está aqui, talvez você, eu, talvez nós somos iguais a Simão, esse fariseu. Talvez a gente tenha um respeito muito grande pela pessoa de Jesus. Talvez a gente admire a pessoa de Jesus. Mas amor é uma palavra muito forte. É interessante que eu estava ouvindo uma pregação esses dias, e o pregador estava pregando sobre a passagem de Herodes e João Batista. Herodes, para quem não sabe, ele corta a cabeça de João Batista. E como você vê, como algumas pessoas às vezes têm respeito, mas não têm amor, se você ler no comecinho de Marcos, a Bíblia fala que Herodes gostava de ouvir as mensagens de João Batista. Ele gostava de ouvir João Batista pregar. Ele respeitava a pessoa de João Batista, mas ele não amava João Batista, muito menos a mensagem. Tanto é que ele corta a cabeça de João Batista. Então a gente precisa entender que respeito não é amor. Você vir aqui na igreja, às vezes você gosta de ouvir uma boa música, de ouvir uma pregação, das amizades, você tem um respeito e uma admiração muito grande. Mas amor é outra coisa. E a maior prova disso, de que muitas das vezes nós respeitamos e admiramos a Cristo, mas nós não o amamos, é porque muitas das vezes quando Cristo pede alguma coisa, ou quando Ele toca em algum dos ídolos dos nossos corações, a gente recua na hora e fala, não Jesus, espera aí você já está querendo demais. Quando Cristo começa a mexer no seu bolso, você quer pegar em dinheiro, aí você mostra que você não ama, no máximo você respeita, no máximo você admira. Quando Cristo pede para você abrir a mão às vezes da sua profissão, do seu relacionamento que está te afastando de Deus, ali a gente prova que o máximo que a gente sente por Jesus talvez seja um respeito, seja uma admiração, mas nunca é um amor.
o texto vai continuar e vai nos apresentar uma outra personagem, que ela sim de fato amava Jesus. O texto diz que Jesus está sentado na mesa comendo e uma mulher pecadora, se você ler no seu texto, na Bíblia vai estar pecadora. Os comentaristas bíblicos, as pregações que eu ouvi referente a essa mensagem, eles falam que era só um termo mais legal, mais formal, para não usar a palavra prostituta. Então essa mulher era uma prostituta. Jesus está comendo, ela chega por detrás. E na época, irmãos, para a gente entender, não existia mesa e cadeira igual a gente tem para comer. Então como que eles comiam? Eles estendiam um tapete no chão, a pessoa meio que ficava de lado, deitado com os pés para trás, e ela comia ali. Por isso que ela chega por detrás. Os pés de Jesus estão para cá e Jesus está virado aqui para o tapete comendo. E ela chega quietinha, chorando, soluçando, e ela começa a lavar os pés de Jesus, com suas lágrimas, com o perfume que ela trouxe. Provavelmente começou a fazer uma areia, uma lama, porque na época não tinha asfalto, era tudo terra, era tudo areia, e começou a sujar os pés de Jesus, e com seus próprios cabelos, ela começa a limpar, e ela começa a limpar os pés de Jesus. E é interessante que o texto fala, ela não foi convidada para aquele jantar. Como eu expliquei o costume na época, quem era o ouvinte de Jesus foi convidado, mas a Bíblia fala que ela ficou sabendo. Ela chega sem ser convidada e se derrama aos pés de Jesus e começa a lavar os pés dele. E à medida que ela chora, ela vai lavando os pés de Jesus. E é interessante a gente começar a perceber que ela quebra todos os protocolos daquela sociedade. Irmãos, ela era uma prostituta. Ela corria o risco de ser apedrejada. Ela era uma mulher prostituta e que não havia sido convidada. E começa a lavar os pés de Jesus. Ela se coloca ali como serva, como alguém que reconhece a sua insignificância. E ao que tudo indica, ela já tinha tido um encontro com Jesus antes. Porque ela está chorando muito, então ela já sabia quem Jesus era. Provavelmente ela já tinha tido contato com Jesus. Mas ela se coloca ali, ela se prostra ali, como um ato de realmente, de quem ama Jesus, de amor, de adoração. E ela começa a lavar os pés dele. E de repente todos os olhos se voltam para ela, porque ela está chorando, ela está soluçando muito. Aí vai para o versículo 39. E à medida que ela faz isso, olha o que a Bíblia fala, versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora, uma prostituta. Provavelmente essa mulher era conhecida por toda a cidade, porque assim que ela chega, Simão já sabia quem que ela era. Na época eram vilarejos das cidades, eram tudo cidades pequenas, então todo mundo provavelmente se conhecia. Então Simão já começa a ter um olhar que julga. Aquele homem que demonstra um respeito, uma educação pela pessoa de Jesus, é no próprio coração que ele começa a negar. Sabe, por mais que muitas das vezes externamente as pessoas mostrem e falem que admiram Jesus, que respeitam Jesus, é no próprio coração que a gente nega. E é interessante que ele fala consigo mesmo, né? Provavelmente em pensamento no seu coração. Se esse homem aí, esse Jesus de quem tanto falam, se ele realmente fosse um profeta, ele nem deixaria essa mulher tocar nele. E ele saberia que ela era uma pecadora. É interessante que ele está extremamente com um olhar de julgador. Agora ele não julga mais só a mulher, mas ele julga Jesus. E ele tem um pensamento de, olha, esse homem pode até ser um bom mestre, ele pode até ser um rabino, mas um profeta ele não é de jeito nenhum, que dirá o próprio Filho de Deus. E eu repito, o amor não se mede pelo simples respeito. O respeito pode mascarar a hipocrisia e a descrença. Simão, o fariseu, ele era respeitoso, hipócrita e descrente. E Jesus sabe o que se passa no coração de Simão. Então, irmãos, você está aqui, eu estou aqui, a gente pode enganar. A gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar o nosso marido, as nossas esposas, os filhos, os pais, mas a Cristo ninguém engana. Jesus, que sonda o nosso interior, Ele sim sabe se o que nós sentimos por Ele é um amor verdadeiro ou se é um simples respeito, uma simples admiração. Então a primeira lição que eu queria tirar do texto é isso: o amor não se mede pelo simples respeito e admiração por Jesus. E a gente vai ver
que o amor é medido pelo tamanho do perdão recebido. Lê comigo do versículo 41 a 43. Jesus, sabendo o que se passava no coração de Simão, no versículo 40, ele se aproxima, ele fala: Simão, eu tenho alguma coisa para te dizer. E ele fala: diga, mestre. Versículo 41, Jesus conta uma parábola. 2 homens devia a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? E Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. A gente viu que o amor não é um simples respeito. E Jesus vai nos ensinar através dessa parábola que o amor é medido pelo tamanho do perdão que nos é dado, pelo perdão que é recebido. Então, ele, sabendo o que se passa no coração de Simão, o fariseu, ele conta uma história. Jesus era um homem muito interessante, muito inteligente, irmãos. E é interessante você notar que sempre Jesus está fazendo algumas perguntas. E essas perguntas iriam gerar nas pessoas algumas reflexões para que elas pudessem enxergar o que elas estavam fazendo de errado. E ele conta essa história para Simão. Ele fala: Simão, tinha um credor e existiam 2 homens que deviam ele. Um devia 500 denários. Um denário era equivalente a um dia de trabalho. Então, um devia 500 dias de trabalho. Se você for contar que você trabalha 5 dias na semana ou 6, ele devia quase 2 anos de trabalho. E o outro devia 50 denários, 50 dias de trabalho. O credor sabia que nenhum dos dois tinha condições de pagar. Ele vai e perdoa a dívida dos dois. Ele é um credor compassivo, bondoso, misericordioso. Ele perdoa a dívida dos dois e ele vira para o fariseu e pergunta: qual dos dois você acha que ama mais o credor? E o fariseu responde: aquele a quem a maior dívida foi perdoada. E eu quero chamar a sua atenção nessa parábola para 2 coisas. Primeiro, eu quero que você preste atenção na existência da dívida e não na quantidade. E o que Jesus quer chamar a atenção também depois é sobre a incapacidade de pagar a dívida. Então, irmãos, o que Jesus quer ensinar não é sobre a quantidade. A questão aqui não é se você deve 50 ou 500. A questão aqui para Jesus é que os dois não tinham a possibilidade de pagar. É a mesma coisa. Vamos pegar 2 crianças aqui da igreja da mesma idade. Vamos pegar o Anthony e a Manu. Eu vou virar para a Manu e falar assim: Manu, é o seguinte, você vai ali na rua, você vai pegar uma moto, colocar nas costas e vai atravessar aqui a avenida. Aí eu vou para o Anthony e falo: Anthony, você vai pegar um carro, colocar nas costas e atravessar a avenida. Irmãos, pouco importa se o carro é mais pesado que a moto. O que importa é que nenhum dos dois tem condições de fazer isso. Se eu jogar uma moto ou um carro em cima da criança, vai matar a criança. É o que Jesus está querendo ensinar. Ele não quer que a gente se atente ao tamanho da dívida, e sim na incapacidade de pagar a dívida. Seja 50 ou seja 500, nenhum dos dois vão conseguir pagar. A pena para os dois é o mesmo. Se a pena para quem não paga a dívida é a prisão, os dois vão ser presos. Se a pena for a morte, os dois serão mortos. E a gente precisa entender isso, irmãos, porque a gente precisa parar de olhar para a quantidade de pecado e começar a reparar na profundidade do pecado. Irmãos, um só pecado, já é o suficiente para te condenar para o inferno. Se alguém fala assim: olha, eu vivi a minha vida inteira sendo um santo, eu nunca pequei, eu só deslizei uma vez bem pequenininho. Essa única vez que ele errou, esse único pecado que ele cometeu, já é o suficiente para levar ele para o inferno. Porque a gente serve a um Deus que é um Deus santo. Ele é um Deus que transcende o tempo. O Deus que nós servimos, ele não tem começo nem final. E durante toda essa eternidade que a gente nem entende, ele sempre foi santo. Abacuque vai falar que Deus é um Deus tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Agora eu não vou lembrar se é o Salmo 7 ou o Salmo 11, fala sobre um Deus que se ira todos os dias. A gente serve um Deus santo. E um Deus santo, qualquer ofensa é uma ofensa gravíssima. Qualquer pecado já é suficiente para nos levar para o inferno. Quantas vezes foi necessário Adão e Eva pecar para serem expulsos do paraíso? Uma. Não teve boi, não teve segunda chance. Não teve, não, Senhor. Foi só uma vez, a gente aprendeu, não. Pecou, morreu. Então a gente precisa parar de começar a querer olhar para a quantidade de pecado. Porque quando a gente começa a olhar assim, a gente começa a se achar melhor. O que Jesus está falando aqui, eu sei que é até meio forte o que eu vou dizer,
mas é o que Cristo está dizendo, é que os pecados de Madre Teresa de Calcutá, os pecados de Hitler e o seu, é igual para Deus. É claro que a consequência do pecado é diferente aqui na Terra, mas se você não se arrepender, você vai para o mesmo lugar que Hitler foi. Todo pecado é uma ofensa grave contra Deus. E o que o texto vai ensinar, o que Jesus vai ensinar, é que a compreensão disso, da nossa gravidade, vai nos fazer entender o tamanho do perdão que nos foi oferecido. A compreensão do perdão recebido vai influenciar diretamente no amor que alguém vai ter por Jesus. O que Jesus está querendo ensinar para Simão é o seguinte: Simão, você deve 50, mas você tem uma dívida infinita e você não consegue pagar. Essa mulher deve 500 e ela tem uma dívida infinita, ela não consegue pagar. Para mim, vocês estão no mesmo barco. Para mim tem pouca diferença entre a prostituta e você. E Jesus está ensinando isso para o fariseu, e isso serve para mim e para você. Muitas das vezes, irmãos, a gente tenta justificar os nossos pecados olhando para o pecado do irmão. Não, eu sou grosso com a minha mulher, mas meu vizinho bate nela, então eu estou bem. Não, eu faço um esqueminha ali na minha empresa, mas você tem que conhecer a empresa do meu amigo. A empresa toda é permeada por corrupção. E a gente começa a achar que o nosso pecado é menos grave. A gente tem essa mania. Eu tenho também, irmãos, todo mundo faz isso. Em vez da gente olhar para o nosso umbigo e reconhecer a nossa dívida com Cristo, a gente prefere jogar a dívida do outro, porque a dívida do outro parece ser maior. E era assim que Simão o fariseu pensava. Então a gente vai chegar à conclusão, falando sobre medir o nosso amor, a gente chega à conclusão que muitas das vezes o nosso amor por Cristo é pequeno, porque o perdão que nos foi oferecido foi pequeno também. A gente acha que nós somos muito bons, a gente acha que não tem tanto perdão, tanto pecado assim para Cristo ter perdoado. A gente acha que o que Cristo fez na cruz foi só para dar um empurrãozinho para eu ser um pouquinho melhor, mas que quando Jesus me salvou eu já era muito bom. E Jesus vai ensinar que quando a gente começa a entender a noção da gravidade do nosso pecado, a gente começa a entender o tamanho do perdão que foi oferecido. Muitas das vezes a gente tem essa mania de achar que, não, Cristo me salvou, mas eu já era uma boa pessoa, eu já era um bom marido, eu já tinha muitas qualidades, eu já tinha conquistado muitas coisas. Mas o bandido, a prostituta, vixe, esse daí... A gente tem mania de, quando a gente está falando de uma pessoa que está muito afundada em pecado, a gente fala, isso daí é só Jesus. E você? Não é só Jesus também? Ou tem algum mérito? Ou a gente consegue fazer alguma coisa através das nossas forças? Simão achava que ele era bom. Ele era um fariseu, ele seguia a lei a rigor. Mas o coração dele era duro, era um coração incrédulo, era um coração que não reconhecia Jesus como Senhor. E é interessante que no versículo 42 e 43, Jesus fala isso para ele. Jesus conta a história, leia aí comigo, versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Às vezes, irmãos, e eu quero te convidar a pensar isso, às vezes esse pequeno amor é por causa disso, porque você acha que o perdão não foi tão grande. Às vezes a sua falta de vontade de vir de quarta na igreja é isso, é porque você se acha muito bom, você acha que você não precisa estudar a Bíblia, você não vem de sexta na oração porque você acha que não precisa orar tanto, afinal você é bom. Eu já vivenciei isso, de conversar às vezes com alguns irmãos, de não estar vindo de quarta, às vezes não estar vindo de sexta, da gente falar, irmão, vamos crescer, vamos junto. A pessoa vira e fala assim, mas eu não sou pior do que você, porque eu não vou de quarta, porque eu não vou de sexta, porque eu vou uma vez por mês. Mas na cabeça dessa pessoa é totalmente o contrário. Ela se acha melhor porque ela não vem. Irmãos, a gente vem aqui, eu falo isso de mim, não porque há méritos em mim, pelo contrário. Eu venho de quarta, eu venho de sexta porque eu sou ruim, sabe? Porque eu sou pecador, porque eu preciso crescer em graça. Sabe, à medida que a gente começa a entender quem realmente nós somos, nós nos tornamos mais dependentes ainda. Então, se eu sei que eu sou um pecador, se eu sei da dureza que está no meu coração, se eu reconheço o tamanho da dívida que eu tenho para com Deus e o tamanho do perdão que foi oferecido, é aí que eu preciso mais ainda de Deus.
É por isso que eu preciso vir cada vez mais. É por isso que eu preciso vir de quarta para aprender mais da Bíblia. Por isso que eu preciso vir de sexta para eu orar mais, para eu ter mais comunhão. Por isso que eu preciso viver a vida de igreja. Sabe? Ter comunhão com os meus irmãos. Porque eu sou ruim, porque eu sou pecador. Se eu fosse bom... Bom, se eu fosse bom eu não vinha na igreja não. Eu ficava em casa lendo a Bíblia sozinho. Afinal eu me basto. Existe mérito em mim. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou um cumpridor de tudo. E o que Jesus está falando é que é exatamente o contrário. À medida que nós entendemos a gravidade dos pecados, o tamanho da nossa dívida, o tamanho do perdão que nos foi oferecido, e a gente vai para o último ponto da mensagem, a gente começa a responder com frutos. Eu sei que eu sou pecador, eu sei o tamanho da minha dívida, eu sei o tamanho do perdão que foi oferecido para mim. E isso vai fazer com que comece a gerar frutos na minha vida. Vamos ler junto os versículos 44 até os 50. Em seguida, Jesus se virou para a mulher e disse a Simão: você vê essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados. Por isso, ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. Jesus vai começar a comparar agora os frutos de Simão e os frutos da mulher. E o que Jesus está escancarando para Simão é o seguinte: as suas obras, Simão, os seus frutos, mostram que o que você sente por mim é no máximo um respeito. As obras dessa mulher, os frutos dessa mulher, mostram que o que ela sente por mim é um amor de verdade. E Jesus afirma com todas as letras para ela: seus pecados foram perdoados. Ela era a mulher que devia 500, que a dívida era muito grande. Não porque ela era pior que o fariseu, mas porque ela tinha entendido o tamanho do pecado dela, e ela tinha entendido o tamanho do perdão que lhe foi oferecido. E isso fez com que brotasse nela, no coração dela, um amor inexplicável. Um amor tão inexplicável a ponto dela quebrar todos os protocolos daquela sociedade. Mesmo sendo mulher, mesmo sendo uma prostituta, mesmo não sendo convidada, ela procurou uma brecha entre a multidão, se derramou aos pés de Jesus e começou a chorar aos pés de Jesus, porque ela tinha entendido o tamanho do perdão que tinha sido oferecido a ela. E é importante, eu quero que você preste muita atenção nisso, irmãos, é importante a gente destacar a ordem das coisas aqui. Essa mulher amou muito, porque muito foi perdoada. E a única religião que prega isso é o cristianismo. O primeiro movimento de Deus para conosco, irmãos, é Ele nos perdoando através de sua graça. O Neemias gosta de falar muito disso, que a ponte não foi construída daqui para lá, é sim de Deus para a gente. O primeiro movimento é sempre de Deus. Por isso que é graça, por isso que a gente não faz nada para ser salvo. Porque é Deus que nos aproxima dele, através do seu Filho, nos perdoando em graça. Se você tentar amar a Deus através dos seus méritos, através das suas forças, na força do seu braço, você não consegue. Você só consegue amar a Deus na hora que você entende que Ele te amou primeiro. Não é isso que 1 João fala? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não consigo amar a Deus, irmão, se Deus não vier até mim. O Nadab pregou aqui, acho que domingo retrasado, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que morto faz? Nada. Se não for o próprio Deus de se mover em nossa direção para nos salvar, irmãos, a gente estava tudo condenado. A gente ia estar tudo caminhando para o inferno. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a entender o tamanho do perdão, acontece com a gente o que aconteceu com essa mulher. Brota dentro do nosso coração um amor inexplicável. É por isso que quanto mais crente uma pessoa é, quanto mais ela ama a Deus,
mas ela reconhece o estado dela de pecaminosidade. Paulo não falou isso? Dos pecadores eu sou o principal? Será que Paulo era tão ruim assim? Será que se você comparasse a vida de Paulo, os frutos deles os frutos que ele mostrava era pior do que o dos outros? É claro que não. Só que Paulo não ficava se comparando aos outros, ele se comparava com Cristo. Ele olhava para Jesus, ele olhava para ele. Aí ele falava assim, eu sou o pior, porque o referencial dele era Cristo. Então ele entendia o tamanho do pecado dele. Paulo entendia o tamanho da falta que ele tinha cometido, da ofensa que ele tinha cometido contra Deus. É por isso que quanto mais a gente cresce em amor por Cristo, mais a gente cresce em humildade também. Se tem uma coisa que não combina, é crente e arrogância. Se uma pessoa é muito arrogante, se uma pessoa é muito orgulhosa, se uma pessoa tem dificuldade de pedir perdão, de perdoar, é porque ela acha que ela é muito boa. Porque se eu sei o tamanho do meu pecado e o que Cristo fez para me perdoar, como que eu não vou perdoar o meu irmão? O pastor leu aqui, né, pastor? 70 vezes 7. Quando eu olho a minha ofensa contra Deus, qualquer ofensa que um irmão cometa contra mim é pequena. Se Cristo me perdoou, por que eu não posso perdoar o meu irmão? E é interessante que esse amor que nós temos, ele se revela através dos frutos, e não é palavras vazias. Se você ler o texto inteiro de novo, essa mulher não tem uma fala na passagem. Em nenhum momento ela fala. A única coisa que ela faz é se jogar aos pés de Jesus e chorar. Em nenhum momento ela ficou falando, Jesus, eu te amo. Irmão, falar eu te amo, Jesus, até papagaio fala se você ensinar. Mas mostrar um amor de fato, do coração, é só uma obra divina. E normalmente, nós ligamos o amor, nosso amor a Cristo, por um monte de regrinha do que não pode fazer. Você ama Jesus? Eu não minto, eu não roubo, eu não bebo, eu não fumo, eu não tenho relações sexuais antes do casamento. Irmãos, amor não é isso. É claro que essas coisas também estão ligadas ao que é o cristianismo. Se você falar assim, Pedro, você ama a sua esposa? Eu amo ela, eu não bato nela, eu não xingo ela, o que mais que ela quer? Isso não é amor. Irmãos, amor é paixão, é fervor. Aquilo que faz o nosso coração queimar. No que você pensa antes de dormir? No que você pensa antes de acordar? Ao acordar, né? O Tim Keller, num livro dele sobre idolatria, ele fala que aquilo que a nossa mente mais pensa antes de dormir, na hora que a gente acorda, naquele momento que você está distraído, no que a sua mente mais pensa, ele vai falar que aquilo é o Deus do seu coração. E fica aqui o questionamento para mim e para você. Será que é Cristo que mora nos nossos pensamentos? Ou será que é o nosso trabalho? Ou será que a gente dorme pensando no nosso trabalho amanhã e acorda já pensando no trabalho, no dinheiro? Ou será que é os nossos filhos? Os nossos pais? Meu marido, minha esposa? No que você mais pensa? No que você mais gasta tempo? No que você mais gasta dinheiro? Tudo isso vai revelar aquilo que a gente ama. Essa mulher, ela pegou um perfume que ela tinha caro, ela derramou os pés de Jesus. Ela entregou tudo que ela tinha para Jesus. E o fariseu, que aparentemente estava dando um banquete para Jesus, ele realmente não amava. Ele podia sentir uma admiração, um respeito, mas amar mesmo, ele não amava. O amor pode ser visto e provado por frutos. Irmãos, se você quer fazer um exercício para saber se você ama Jesus, não fica com a sua autoavaliação, não. Pergunta para quem está mais perto de você. Pergunta para sua esposa aí, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai. Parece que eu amo Jesus? Se está com dúvida, pergunta para o pastor. O pastor repara se você vem de quarta, de sexta. Ele ora por você. Porque pode ser, irmãos, que a gente tenha uma autoimagem mentirosa. Tem uma passagem em Mateus 7, que Jesus fala que no último dia muitos vão dizer, mas Senhor, no seu nome eu ia na igreja, no seu nome eu cantava no louvor, no seu nome eu dava o dízimo, eu expulsava demônios. E Jesus vai falar assim, eu nem te conheço, você nunca me amou de fato. Muitas das vezes a gente tem uma imagem de nós muito errada. A gente acha que amor é aquele tempinho que nos sobra que a gente dá para a igreja, que a gente entrega para Cristo.
E o que Jesus está ensinando é que o amor ele pode ser visto e provado através dos frutos. Então, irmão, de verdade, para de falar que você ama Cristo se você não gasta tempo em oração, se você não gasta tempo lendo a Bíblia. Porque aquilo que você ama, você vai fazer. Esse tempo para trás, eu quero confessar um pecado aqui para os irmãos. Eu comecei a assistir uma série, a série eu acho que tinha uns 70 episódios, e cada episódio devia durar 1 hora. Eu devo ter assistido essa série, irmãos, em 20 dias. Antes de dormir eu estava assistindo a série, na minha folga eu estava assistindo a série. Sabe, eu continuei fazendo minhas devocionais, eu continuei orando, eu continuei lendo a Bíblia. Só que naquele momento, meu coração se virou, meu coração não estava olhando para Cristo. Eu gastava 2, 3, 4 horas por dia assistindo uma série. Aí eu orava ali 20 minutinhos, lia a Bíblia rapidinho, meio que numa obrigação, para parecer que eu não estou pecando. Mas do mesmo jeito que Jesus fez com Simão, Ele fez comigo. E na hora que você começa a fazer uma autoanálise, você começa a perceber. A Monique falava, amor, você está viciado. E o versículo 48 termina com Jesus afirmando: seus muitos pecados foram perdoados. Eu estava lendo um comentário sobre Lucas e o autor fala o seguinte: na cabeça de Jesus, o amor é revelado pela ação e causado pelo amor. O amor não nasce do nada. O amor é resposta. O profundo amor que essa mulher arrependida demonstra diante dele é consequência e não a causa. As lágrimas, a profunda afeição, a reverência pública, a sua atitude de ungir os pés de Jesus, todas essas coisas tinham apenas uma causa: ela havia sido perdoada, por isso ela muito amou. A pessoa que ama a Cristo é aquela pessoa que foi perdoada, é aquela pessoa que entende o estado dela. E para terminar, nos versículos 49 e 50, você começa a ver que Jesus fala assim para ela: pode ir em paz. Se restava alguma dúvida para você, agora não existe mais. Os seus pecados foram perdoados. E isso causou um escândalo muito grande. Irmãos, na cabeça de um judeu, a gente que vive aqui 2000 anos depois, do lado de cá do ocidente, é uma coisa. A cabeça do judeu, o único lugar que havia perdão de pecados era no templo. E só uma pessoa podia perdoar pecados: o próprio Deus. E esses homens ficam indignados, pensam: quem é esse que fala que perdoa os pecados? Esse homem, Simão, fariseu, ele tinha convidado, e o próprio Deus sentou à sua mesa e jantou com ele, mas ele ficou incrédulo, ele ficou com o coração endurecido. Irmãos, olha a oportunidade desse fariseu. Jesus, o próprio Deus encarnado, aquele que criou tudo só com a palavra, estava ali sentado do lado dele, mas ele ignorou. Ele ficou com o coração duro. E eu queria te falar que esse mesmo Deus se faz presente aqui. E às vezes você está tendo a oportunidade de se reconciliar com Deus do mesmo jeito que Simão teve, mas você está desperdiçando. Sabe, essa mulher, sabendo quem Jesus era, ela não queria saber de nada. Ela arrumou uma brecha no meio da multidão e se tacou aos pés de Jesus. E ela não estava nem ligando o que os outros iam pensar, se ela ia ser apedrejada. Ela pouco se importava se ela tinha sido convidada ou não, mas ela se jogou aos pés de Jesus. Aquela prostituta que viu Deus de longe é que realmente se jogou aos pés deles, e ela foi perdoada. Eu queria te convidar nessa noite a ter essa mesma atitude que ela. Eu não sei da sua vida, eu não sei do seu passado, eu não sei o tamanho do seu pecado, mas o que eu sei é que a graça de Deus é maior. Então, se você está aqui, pode ser que você tenha muito tempo de igreja, 20, 30 anos, mas ainda você carrega uma culpa, você carrega pecados que você ainda não confessou. Cristo te convida a se jogar aos pés dele, porque nenhuma dívida é tão grande que o sangue dele não possa pagar. E a gente tem a oportunidade de se reconciliar com ele. Não faça igual Simão, irmão, que teve a oportunidade de ver Deus face a face ali, de estar na mesa com Jesus, mas endureceu o coração. Eu não sei o que aconteceu com Simão, com esse fariseu, mas eu sei que essa mulher, essa prostituta, hoje ela desfruta da presença de Deus. E se você fazer igual ela,
um dia a gente vai se encontrar no céu. E talvez ela até possa te contar com mais detalhes sobre aquele jantar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai bondoso, Pai de amor, aqui está, Pai, uma comunidade cheia de dívidas, cheia de pecados, mas que confessa e crê que o seu sangue é maior que tudo isso, que o seu sangue é capaz de nos purificar, de nos perdoar e de transformar as nossas vidas. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida do seu Filho, pela vida de Jesus, porque só é através dele que a gente tem esse acesso. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito trabalhe em nossos corações, que o Senhor nos dê a graça, Pai, de te amar de fato, igual essa mulher amou. Que brote nos nossos corações, Pai, um amor verdadeiro, um amor genuíno, um amor disposto a morrer se preciso for pelo Senhor. Mas não deixe que os nossos corações fiquem endurecidos igual desse fariseu. Se compadeça de nós e tenha graça de nós, Pai. É através do seu Filho que nós te pedimos. Amém.